Olá, curiosos! Como vocês estão? Vim aqui para lhe comunicar que o canal sofreu algumas alterações, como por exemplo o banner, a introdução, o perfil do canal e entre outros, e provavelmente sofrerá mais durante os próximos vídeos, pois então espero que gostem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vocês provavelmente já devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar do filme A Bruxa de Blair. Mas para aqueles que não conhecem, é uma longa de terror do fim dos anos 90 que contava a história de 3 jovens que foram para a floresta de Burkesville, Maryland, Estados Unidos, para gravar um documentário sobre uma lenda local de uma bruxa. No filme, a lenda que eles investigam se mostra real e a bruxa os deixa perdidos na floresta. Agora, isso gravado com um documentário deu a impressão de que a história era real, e foi exatamente isso que fez o filme fazer sucesso. Mas a lenda da bruxa não é falsa, pois desde sua fundação, quando ainda era chamada de Blair, a cidade próxima da floresta teve momentos macabros, com acontecimentos inexplicáveis, mortes e crianças desaparecidas. Pois então conheça agora a real história de A Bruxa de Blair. A história dessa cidade chamada de Blair é mais antiga do que se possa imaginar, remontando ao ano de 1771, que foi a data de sua fundação, quando ela tinha não mais de 2 ruas e uma dúzia de casas. Durante 14 anos, a cidade prosperou normalmente, até no fim de 1785, uma mulher que vivia no local, Ellie Cadwell, foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela levava para sua casa e tirava o sangue delas. No meio do inverno daquele ano, a mulher bruxa foi considerada culpada e foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta à sua própria sorte, o que certamente deve ter acusado sua morte. Talvez ela tenha morrido congelada, mas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada, enquanto andava na floresta. Um ano se passou, até que as coisas começaram a ficar feias na cidade. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxa simplesmente desapareceram sem explicação alguma. Todos que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Mistérios inexplicáveis. Depois da morte de Dulce e Ellen afogada no lago, onde 11 pessoas juraram por suas vidas terem visto uma mão puxar a menina para a morte, a cidade viveu como uma época de calmaria, onde a lenda da bruxa foi quase esquecida por todos. Mas apesar de 60 anos terem passado sem uma grande tragédia, parece que a maldição estava adormecida, pois em 1886 ela voltou como uma força jamais vista antes neste mundo. Robin Orwell era um menino de 8 anos, morador da cidade de Burkesville, que no dia passado havia sido a vila de Blair. Mas apesar do lugar de ter mudado de nome, a floresta maldita ainda estava lá, esperando algum desavisado. E para o azar de Robin e sua família, ele acabou se perdendo lá. Em uma tarde, quando a noite chegou, com toda a escuridão, o garoto não retornou, fazendo todos temerem o pior. Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe de busca foi montada para tentar resgatar o garoto. Dessa maneira, 5 homens partiram em uma jornada noturna para dentro da floresta da bruxa, sem temerem nada, pois o que poderia acontecer com eles estando todos juntos. Mas de um dia se passou, e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino sumido, pensando que talvez os homens estivessem perdidos, talvez por causa da noite, ou quem sabe a floresta podia ter os enganado. Por esse motivo, uma segunda equipe partiu em busca da primeira, e ainda acreditando que poderia achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas àquela altura ele estava apenas em pedaços, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar ajuda para remover o que havia sobrado dos corpos. Mas para surpresa de todos, os corpos simplesmente haviam sumido do lugar onde foram encontrados, e nas folhas restava apenas um pouco de sangue seco. O homem misterioso. Durante muitos anos,
Poucos ousaram entrar na floresta, temendo por suas vidas, e a lenda da bruxa estava viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos depois de ter ido morar na cidade de Burkesville, Huston Parr resolveu construir uma casa no meio da mata, em um lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Certamente, muitas pessoas pensaram que ele estava louco, mas após 5 anos de muito trabalho, a casa ficou pronta. Durante algum tempo, Huston ainda ficou na cidade, pois trabalhava na loja do seu tio, mas após sua tia morrer, a loja foi fechada e seu tio foi morar em outro lugar. Sem mais nada que prendesse ali, ele foi morar de vez no meio do mato, e cada vez menos era visto em Burkesville. Dizem que chegou a um ponto onde ele aparecia na cidade apenas 2 vezes ao ano. Nesse tempo, os moradores pensavam que talvez tudo o que tinha acontecido até hoje não se passava na história contada por seus parentes mais velhos, pois se a bruxa havia matado 5 homens em uma noite, como que apenas uma que vagava quase todos os dias pela floresta não era atacada? Isso fez com que a crença da bruxa fosse diminuindo, porém mal sabia eles que parece que quanto menos se acredita nela, mais forte ela fica. Até que em 1940, a vida em Burkesville estava apacada, com Huston Parr vivendo na floresta. A lenda sendo esquecida, naquele ano, algo terrível estava para acontecer, algo tão cruel que ninguém jamais se esqueceria que naquele lugar era amaldiçoado, pois uma tragédia macabra ia acontecer com 7 crianças. Nessa época, Huston Parr vivia em meio à floresta totalmente isolado. Algumas vezes ele era visto vagando pelo mato com um cachimbo no canto da boca. Há quem diga que ele conversa com as árvores, ou mesmo com um ser que ninguém via. Alguns diziam que Huston era louco, outro apenas achava que ele amava a natureza mais do que tudo. Mas no dia 13 de novembro de 1941, na mansa cidade de Burkesville, ficaria agitada. Huston Parr deixaria de ser louco do mato para se tornar suspeito de terríveis crimes. Naquele fatídico dia, Emily Holland saiu para a rua, e que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que observava a tempo. Quando a criança chegou perto, foi pega com força, a sua boca tampada pela mão, não pôde emitir nenhum som. Assim, Emily foi pega, sem conseguir sequer pedir socorro. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo suas mãos e pés amarrados. Durante horas, ela foi carregada como um saco de batata na costa do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada. Por um tempo, Emily ficou jogada no chão, choramingando, enquanto seu sequestrador estava em outra parte da casa, se arrumando. Depois de um tempo, ele voltou e um ritual macabro foi iniciado. Ritual que tinha como oferenda a pequena garota de apenas 7 anos. A menina teve seu corpo cortado em diversos lugares com uma faca, onde símbolos estranhos eram desenhados, e seu crânio foi esmagado com força, gerando um traumatismo craniano. Durante horas, ela sofreu aquela tortura, até que seu corpo perdeu as forças e morreu. Emily estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. O sobrevivente da casa maldita. No início de dezembro, Caleb Broad, um menino que também vivia em Burkesville, saiu para brincar e não voltou para casa. Ele também foi levado para a maldita casa do Homem do Mato, mas não foi morto, nem oferecido nenhum ritual. A tortura que ele viria a sofrer seria pior do que qualquer outra dor física. Depois de Emily, a primeira a ser morta, e Caleb, outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros, e Broad teve que assistir tudo, vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. O coitado do garoto tinha que ficar no canto da sala, onde os assassinatos ocorriam. Ele ouvia tudo. Inclusive, ele conta que Huston falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Chegou até a perguntar para o garoto se ele também a ouvia, mas ele respondeu que não. Será que Huston Parr conversava com a lendária bruxa de Blair enquanto matava as crianças? Ou mesmo fazia aqueles rituais oferecendo os pequenos para ela? Por sorte, Curly Broad conseguiu, em um momento de descuido, fugir da casa e chegar até a cidade, e o seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando as crianças. Os corpos dos 7 mortos foram encontrados embaixo da casa de Huston, todos em decomposição avançada. Depois disso,
O estranho homem que vivia no meio da floresta amaldiçoada foi a julgamento e recebeu a pena de morte por enforcamento. No dia 22 de novembro de 1941, Rustin Parr foi enforcado. Sobrevivente fora de controle. Todos acharam que tudo estava acabado e que desta vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo, e o único sobrevivente do massacre das crianças tinha um futuro sombrio pela frente. No ano de 1957, Kelly Broad, o garoto que viu todos os outros serem mortos, foi internado em um hospício depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem, e durante anos foi sendo jogado de um manicômio para outro, sempre causando problemas com ataques de raiva e delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, Kelly pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão, até que ficou afiada. Com a arma pronta, ele a enfiou no fundo de seu próprio pulso, rasgando sua carne e veias, fazendo o sangue jorrar para todos os lados, enquanto a vida ia deixando seu corpo. Assim morreu sangrando até a morte, o último amaldiçoado de Burkesville. E o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os envolvidos naqueles ritos satânicos tiveram uma morte macabra. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta de Blair em busca da bruxa, que jamais se manifestou de novo, mas como se sabe, ela costuma sumir de tempos em tempos, até a sua história sumir da memória. Então, ela volta com um golpe, ainda maior, matando que todos estiverem envolvidos, sejam homens ou crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue, apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada. Então, curiosos, gostaram do vídeo? Gostaram da nova reforma do canal? Então deixe aí seus comentários, já deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. Então até mais e até o próximo vídeo.